Nesse vídeo aqui eu quero falar tudo de mais importante em relação ao princípio da ampla defesa no processo penal. Tem muita coisa interessante, não sai daí, que logo depois da vinheta a gente começa. Fala criminalista, tudo certo com você? Para quem não me conhece, me chamo Rafael Lisboa e eu sou o fundador do Instagram Simplificando Direito Penal. Gente, nesse vídeo aqui eu quero falar de tudo que mais cai em relação ao princípio da ampla defesa no processo penal. Muita gente conhece o princípio da ampla defesa, não sabe nem diferenciar ampla defesa e contraditório, mas é importante que tem diferença entre os dois princípios. Eu já gravei um vídeo sobre o princípio do contraditório, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E, gente, hoje é sobre ampla defesa no processo penal. O que é o princípio da ampla defesa? Onde é que está previsto? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar seu like no vídeo, se te ajudar, tá? Se você gostar do vídeo, vou pedir muito a sua inscrição no canal também, para a gente continuar aqui trazendo conteúdo para vocês. O que é o princípio da ampla defesa? Antes de tudo, onde é que ele está previsto? Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 55, olha só o que diz. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A primeira coisa que você tem que saber é que o princípio da ampla defesa está previsto expressamente na Constituição Federal. Então, se cair na sua prova que a ampla defesa é um princípio implícito, decorre da interpretação da Constituição Federal, ele é implícito, está errado. Ele é explícito, ele é expresso. Está ali, está escrito, ampla defesa. O princípio da ampla defesa é um princípio constitucional previsto expressamente na nossa Constituição Federal. Isso é importante saber, a primeira coisa que você tem que saber é isso. Está na Constituição Federal, artigo 5º, tá? Então, ampla defesa é um princípio que se subdivide em duas espécies, que você precisa saber, porque isso cai muito em prova. E cada uma dessas espécies aqui tem as suas próprias características. A primeira é a defesa técnica. Defesa técnica. Vou até deixar em negrito aqui. A defesa técnica é aquela obrigatoriamente exercida por um profissional da advocacia, tá? Um advogado. Isso é a defesa técnica. Estou falando do processo penal. E a segunda é a autodefesa. O próprio nome sugere, é a defesa do próprio acusado. Auto. A sua própria defesa. Então, ampla defesa se subdivide em defesa técnica e a autodefesa. Vamos falar sobre cada uma delas agora e as suas características e sinônimos que também caem em prova. A defesa técnica, gente, é também chamada de processual ou específica. Isso aqui é muito importante. Se liga. Defesa técnica ou processual ou específica. Vai cair na sua prova, pode cair o sinônimo. A defesa específica, se não souber, você vai errar. Então, defesa técnica, processual ou específica. E como a gente falou, é aquela exercida por um profissional da advocacia, dotado de capacidade postulatória. Então, se eu cometo um crime, gente, crime de homicídio, por exemplo, o processo penal, ele te obriga a constituir pelo menos um advogado. E se você não tiver um advogado, vai ser um defensor dativo, um defensor. Mas eu obrigatoriamente preciso ter um defensor. Eu não posso renunciar a um defensor, a um advogado, por exemplo. O processo penal ele não pode correr sem que haja uma defesa técnica, que aquela é exercida por um profissional da advocacia, dotado de capacidade postulatória. Isso é muito importante, tá? Então, olha só. Quais são as características da defesa técnica? Primeiro, ela é obrigatória e irrenunciável. Ela é obrigatória e irrenunciável. O acusado não pode renunciar à defesa técnica. Não pode renunciar à defesa técnica. E ela é obrigatória também. Olha o que diz o artigo 261 do CPP. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Tá aqui no CPP, gente. Então, não esqueça, acusado nenhum pode renunciar ou deixar de ter um defensor. A defesa técnica é imprescindível para a continuação do processo penal, sob pena de nulidade. Mais que isso, o que gera ausência de defesa técnica no processo penal? Nulidade
absoluta. Súmula 523 do STF. Olha só. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Galera, eu vou falar um negócio pra vocês. Existem muitas súmulas que estão em desuso, que caem pouco, mas existem outras súmulas que caem muito em prova. E a súmula 523 é um exemplo de súmula que cai muito em prova. Porque, olha só o que está dizendo, no processo penal, gente, não confunde com processo civil, aqui é processo penal. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade já absoluta. Então, se no caso concreto eu cometer um crime e eu não nomear nenhum defensor para mim e o processo continuar, foi oferecida denúncia e audiência e eu não tenho advogado, lá na frente o processo vai ser nulo de pleno direito, nulidade absoluta, porque eu não tinha advogado, eu não tinha defesa técnica, eu não tinha como me defender, juridicamente falando. Então, isso gera nulidade absoluta. Agora, a deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, ou seja, um advogado não tão bom, que não consiga fazer uma boa defesa ou que faça defesas genéricas, só vai gerar nulidade no processo se tiver prova do efetivo prejuízo para o réu. Tá? Então a nulidade relativa precisa de comprovação. A nulidade absoluta não precisa. Se eu estou sem advogado, isso é nulidade absoluta, acabou. O processo vai ser julgado nulo. Ele é nulo de pleno direito. Por quê? Porque houve falta de defesa técnica. Tá? Isso é muito importante, gente. Continuando. O acusado, ele escolhe o seu defensor? É uma pergunta interessante isso aqui. O professor Renato Brasileiro fala bastante sobre isso. Porque não adianta só o CPP conferir a obrigatoriedade da defesa técnica. O acusado, ele tem o direito de escolher o seu defensor. Porque a escolha do defensor pressupõe uma relação de confiança, de confiabilidade, credibilidade. Então o acusado, ele tem sim o direito de escolher o seu defensor para uma boa defesa técnica. Olha só o que diz o STJ. A escolha de defensor, de fato, é um direito inafastável do réu. Isso aqui é jurisprudência, tá? Porquanto deve haver uma relação de confiança entre ele e o seu patrono advogado. Assim, é de rigor que, uma vez verificada a ausência de defesa técnica a amparar o acusado, por qualquer motivo que se tenha dado, deve-se conceder prazo para que o réu indique outro profissional de sua confiança. Olha só, deve-se conceder prazo para que o réu indique outro profissional de sua confiança, ainda que revel, para só então, caso permaneça inerte, nomear-lhe um defensor dativo. Então, ausente o advogado, não é que o juiz do nada vai nomear um defensor dativo. Não. Primeiro ele vai dizer, acusado, vem cá, você tem 15 dias para escolher o seu novo advogado. Isso é um direito seu, inafastável, tá dizendo o STJ. Não pode, do nada, ele escolher, vem cá, defensor dativo, vem cá, do nada, ou defensor público, vem cá. Defende aqui esse acusado aqui, dos crimes que ele está sendo imputado. Não. Primeiro dá um prazo de 15 dias, sei lá, esse prazo o magistrado vai dizer, para que ele escolha de sua confiança um patrono, um defensor, um advogado. Porque isso pressupõe uma relação de confiança, ele tem esse direito. Mas se ficar inerte, aí sim será nomeado defensor dativo. Tá bom, gente? Tá aqui a jurisprudência, a STJ, quinta turma. E galera, além da defesa técnica, também tem a autodefesa, também chamada de material ou genérica. Então, olha só, a defesa técnica, ela é chamada de processual ou específica. Se uma é processual, a outra vai ser material. Se uma é específica, a outra vai ser genérica. Então, defesa técnica, processual ou específica. A autodefesa é a material ou genérica. E a autodefesa é aquela exercida pelo próprio acusado. Pelo próprio acusado. E ao contrário da defesa técnica, escute isso que eu estou falando, a autodefesa, ela é renunciável. Se eu quiser, eu renuncio à minha autodefesa. O exemplo disso é o direito ao silêncio. Quero ficar calado, excelência. Não quero me defender dessas acusações. É renunciável. A defesa técnica é irrenunciável. A autodefesa é renunciável. Pode ser renunciada. E ela se subdivide também. Ó. Direito de audiência, direito de presença e capacidade postulatória autônoma do acusado. Que esse direito de audiência aqui, a gente sabe, é o direito da parte ser informada de todos os atos da instrução probatória.
O direito de presença é o direito que o acusado tem de acompanhar os atos de instrução probatória junto com seu advogado. Junto com seu advogado. Então, isso aqui, ó, é uma característica da autodefesa. Ele não tem só o direito de audiência, ele tem o direito de estar presente lá, para poder impugnar o que está sendo acusado a ele. Direito de presença, é um direito de acompanhar os atos de instrução probatória junto ao seu advogado. Porém, pode ser relativizado esse direito. Esse direito pode ser relativizado, como bem diz o CPP, artigo 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência. Então, existe videoconferência no processo penal, gente. Ainda mais agora com pandemia. E somente na impossibilidade dessa forma determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição com a presença de seu defensor. Então isso aqui é uma medida excepcional, porque a regra é que o réu tenha o direito de presença, de estar lá junto com seu advogado para impugnar o que está sendo dito contra ele. Só que excepcionalmente, se causar humilhação, temor, constrangimento à vítima ou ofendido, né, ou testemunha, ele poderá ser retirado da sala e fará por videoconferência, para que possa haver uma boa oitiva das testemunhas. Isso é excepcional, mas não deixa de ser uma relativização do direito de presença do acusado, tá? Mas a regra é o direito de presença e audiência. E também o direito aqui, ó, de capacidade postulatória autônoma, ou seja, o acusado ele pode impetrar um habeas corpus, por exemplo, mesmo que não seja advogado. Você não precisa ser advogado para impetrar um habeas corpus em uma revisão criminal, por exemplo, tá? Isso aqui é muito importante, gente. Essa diferença entre defesa técnica e autodefesa. Então, só relembrando, a defesa técnica é aquela exercida por um profissional de advocacia e é irrenunciável, é obrigatória. O acusado não pode renunciar a um advogado. E ele tem direito de escolher o seu defensor. A autodefesa, ela é renunciável. Vou até colocar aqui para vocês. É renunciável. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Eu vou agradecer a todo mundo que está virando membro do canal e está entrando no grupo VIP de Telegram do Clube dos Criminalistas. Tá muito legal a presença de todos vocês lá. Forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, gente, não esquece. Tamo junto.